Estamos aqui na Casa Legislativa recebendo o nosso infectologista, doutor Murilo, a nossa querida Renata aqui, protetora de animais, a vereadora Paula, que se faz presente aqui, que vai tocar essa tarde de conversa aqui, junto com essas grandes pessoas que lutam pela causa animal, né, que a gente vê que vocês trabalham incansavelmente. A nossa amiga Angelita, da Vigilância Sanitária, ali que se faz presente também, Angelita. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui e deixar uma mensagem que a Câmara de Vereadores aqui está sempre à disposição de vocês, para aquilo que precisar. Eu, como presidente hoje da casa, estou sempre aqui, sempre à disposição. A vereadora Paula também está sempre junto com a gente aqui, buscando sempre atender a nossa comunidade. Então, se sinta à vontade aqui para essa roda de conversa com a vereadora Paula, que está na frente parlamentar da causa animal. Então, eu gostaria que a vereadora Paula assumisse aqui para tocar essa conversa com vocês. Obrigado. Então, quero também cumprimentar a todos e a todas, dizer que hoje estou na condição de presidente da comissão, da Frente Parlamentar da Causa Animal, do Legislativo Municipal, que foi instituída este ano, né, e que compõe também a Frente Parlamentar os vereadores Abrilino, vereador Douglas, vereador Rafael e vereador João Caldeira. Dizer que dentro da organização do nosso trabalho parlamentar, tivemos já uma reunião com as protetoras e uma das sugestões e encaminhamentos que foi realizada foi justamente poder oportunizar um diálogo, né, uma conversa sobre assuntos pertinentes à causa animal. Para este momento de hoje, e é o primeiro de alguns outros momentos que teremos, e eu já quero fazer esse registro, né, nós estamos com dois convidados especiais aqui. A Renata, né, a Renata Magalhães é protetora da causa animal. O doutor Murilo já esteve conosco em outras oportunidades, contribuindo com as reflexões, com informação que é importante que todos nós tenhamos, né, sobre determinados assuntos. Também quero fazer o registro aqui, como já foi citado, da Coordenadoria da Vigilância Sanitária do nosso município, a Angelita Alves, né? E dizer que teremos um momento assim de trazer para a comunidade especial, né, a comunidade de Charqueadas, as informações que são pertinentes para o momento que a gente vivencia, diante de umas situações, às vezes, que surgem, né, na questão da saúde. É importante que a gente destaque que isso é saúde, sim, que nós estamos tratando. E o tema das zoonoses, que foi uma das pautas, né, Renata, que participou da reunião, foi falada, né, e manifestada como uma preocupação das protetoras. Então, a gente sabe que zoonoses são doenças infecciosas transmitidas de animais para pessoas que podem ser causadas por bactérias, parasitas, fungos ou vírus. E a gente sempre traz um alerta assim, de que se engana, né, quem pensa que zoonoses são passadas apenas por cães e gatos, né? Então, acho que diante disso que é importante a gente poder conversar sobre o tema, ter uma visão bem técnica, né, que é a do nosso infectologista, doutor Murilo. Também, assim, as demandas que as próprias protetoras diariamente, né, enfim, digamos, manifestam a sua preocupação porque estão na linha de frente, né, e aqui a gente precisa tecer esse elogio e esse comentário às protetoras da causa animal do nosso município, porque estão atentas, vigilantes e atuantes, principalmente no que diz respeito à causa animal do nosso município. Quero registrar que, em outros momentos, teremos a participação de veterinários também do município, em outras ocasiões, do próprio CODE, né, a Coordenadoria da Causa Animal, porque é importante que todos nós possamos nos envolver diante desse tema e dessa causa que é pertinente. Então, eu vou passar a palavra para a Renata poder se apresentar, fazer algumas considerações, manifestar as preocupações que são trazidas pelo conjunto, pelo coletivo das protetoras de Charqueadas, e, na sequência, o doutor Murilo vai fazer também uma fala sobre isso. Obrigada, vereadora Paula. Obrigada, então, ao nosso infectologista Murilo, né, por estar aqui nos auxiliando. É um processo longo, né, de construção, né, a gente levar informação para as pessoas, porque é uma doença que a gente relativamente ainda não conhece bem, a gente precisa o máximo de debate possível. Meu primeiro requerimento sempre é espaço de discussão, que é o que a gente está conseguindo a partir da frente parlamentar.
Então, assim, em relação à proteção animal, a gente tem atuado muito nos efeitos da doença, né? As pessoas não sabem o que fazer com o seu animal, ou não sabem identificar o que está acontecendo. E, em última instância, acontece o abandono do animal naquele estado em que ele já não tem mais a saúde, né? E a pessoa não consegue destinar o animal para um atendimento, acha que vai ser muito caro. Muitas vezes não tem realmente condições, né? Então, quando a gente se depara com uma situação dessa que a gente não tem muita informação, né, a gente procura os órgãos públicos, foi o que eu procuro, através da Angelita, muitas vezes eu procurei informações. Os casos foram sendo confirmados, algumas pessoas foram encaminhadas para o tratamento, e isso confirmou realmente uma preocupação que nós já tínhamos, né, que quando tem um crescimento populacional desenfreado, como está acontecendo, as doenças oportunas vão acontecer. A doença do gato, ela não é uma doença do gato, no caso, ela é uma doença, né, que está no ambiente e que o gato traz para dentro de casa, né? Então, a gente tem os filhos, a gente tem pessoas idosas, a gente tem muitas pessoas que ainda precisam desse resguardo, né, dessa preocupação. Então, quando a gente se depara nessa situação, eu comecei a querer levar informação também para minhas colegas protetoras, até porque a gente precisa ter o direcionamento, né? E conhecer a doença, assim, trouxe uma preocupação muito grande, porque os animais são sentinelas, não só de doenças, mas também de outros problemas que podem acontecer, como agressões, né? Como a violência com os animais também ali gera um traço, as pessoas com traço violento podem também agredir pessoas. Então, nesse conjunto todo, a gente precisa conversar com todas as nossas secretarias, com todos os nossos profissionais, para a gente conseguir fazer um alinhamento das ações, né? Então, quando eu comecei a pesquisar sobre esporotricose, e eu vi que também poderia vir surgir outras doenças, então a gente queria propor esse canal, né? Eu vou pedir para que o Dr. Murilo, né, faça toda aquela explicação técnica, né? Mas depois a gente vai precisar também perguntar como que a gente vai proceder diante dessa situação, o que o município está oferecendo, né? Para a gente poder levar isso para a comunidade em geral. Então, doutor Murilo, né, conforme a Renata colocou, assim, é uma preocupação da comunidade, né, em relação a essas doenças que surgem. Às vezes as pessoas não sabem o que fazer, para onde recorrer, né, quais são os cuidados que precisamos ter. E o senhor, sem dúvida, é a pessoa indicada, assim, para poder fazer essa fala para nós, né, de quais são as implicações dessas doenças, o que as pessoas devem fazer, onde procurar realmente, né, ajuda. Porque, sem dúvida, a informação é um melhor, digamos assim, forma de proceder, para que também não se faça coisas que não sejam recomendadas, digamos assim, né, pela própria vigilância sanitária, né, enfim. Então, gostaria que o senhor pudesse fazer essa abordagem para nós. Então, tá. Cumprimentar, então, Paula, Renata, né, aproveitar por estar disponibilizando esse momento aqui para a gente fazer essa fala sobre doenças infecciosas, infecto-contagiosas, né, que podem estar afetando as pessoas do nosso município. Eu acho que é bom de começar caracterizando algumas coisas, né, como a Paula já colocou. As zoonoses são doenças infecto-contagiosas que podem se transmitir de animais para seres humanos e vice-versa, né. Algumas doenças, elas iniciam como zoonose e depois fica uma transmissão humano-humano, né, como a própria Covid, como certas cepas da influenza. Às vezes surgem criadouros de morcegos, aves, porcos, e depois fica uma transmissão ser humano-ser-humano. Outras doenças, elas ainda seguem dependendo de vetores animais, como a própria dengue que a gente está enfrentando agora. Outras doenças como leptospirose, leishmaniose, várias outras que a gente tem sempre que manter vigilância. E algumas doenças fúngicas, isso aí também acontece, como é o caso da esporotricose. Para caracterizar bem do que a gente está falando, né? A esporotricose é uma doença infecto-contagiosa transmitida por fungos do gênero Sporotrix. Existem algumas espécies de Sporotrix, né? Mas aqui no Brasil é muito comum a Sporotrix brasiliensis, né? Uma espécie que é bem típica daqui. Essa é uma doença que, nos Estados Unidos, por exemplo, ela é muito associada com a doença do jardineiro, porque é um fungo que tem nas plantas, no meio ambiente, e por vezes quem manipula ali acaba se cortando ou tendo algum contato e desenvolve a doença. No Brasil isso por vezes acontece também, mas aqui acaba sendo muito mais comum a transmissão via animal-pessoa,
pelo tipo de fungo que tem aqui, pelas nossas características. Então é muito comum que os animais, especialmente o gato, adquira em um primeiro momento a doença, né? Quando ele vai caçar, quando ele vai circular no ambiente, né? Ele pode ficar com fungo nas unhas, nas garras, né? Ou nas mucosas, acaba desenvolvendo a doença e com isso ele pode transmitir para outros gatos, né? E para os seres humanos. Essa transmissão gato-gato entre animais, né? É bastante importante, né? Pode ter outros animais como cães, mas a gente na prática acaba vendo muito mais frequentemente nos gatos, especialmente nos gatos que têm contato com o ambiente, né, que têm contato com outros gatos, aqueles gatos que são criados soltos, têm contato com a rua, mas também têm contato com a casa e acaba servindo como um vetor da doença. Muitas vezes o gato adoece, né, e daí chega a ter contato com o ser humano, ou por mordedura, arranhadura, e acaba inoculando o fungo no seu cuidador ou em quem estiver manuseando, ali tendo contato com o gato. E aí essa pessoa que teve contato com o fungo pode acabar desenvolvendo a esporotricose. A esporotricose é uma doença com vários tipos de apresentação clínica, desde formas aparentemente mais leves até formas que podem ser muito mais sérias. A forma mais comum da esporotricose é a linfocutânea, né, que é a forma que faz lesões de pele. São lesões de pele que são ulceradas, podem doer ou podem não doer. E muitas vezes são lesões que elas surgem como primeiro um nódulo ou uma úlcera e vão progredindo no caminho dos vasos linfáticos, pele acima. É muito comum que as primeiras lesões elas sejam nas mãos e aí formem outras lesões secundárias que vão subindo no braço, né? Essa é uma imagem que é bem típica da esporotricose. Depois que a gente tem um treinamento, assim, a gente consegue ver e reconhecer. Mas a gente sempre tenta fazer os testes para confirmar que se trata mesmo da doença, né, para a gente tratar com muita segurança. Mas é uma doença que pode ter outras formas clínicas, né, inclusive mucocutânea, então dependendo do contato mais próximo, pode afetar mucosas de boca, nariz ou mesmo olho. Isso é uma coisa que a gente se preocupa muito em crianças, né, que às vezes estão muito próximas do animal e podem ter formas nasal ou ocular. Então, uma doença que ela, por mais que não seja pandêmica, assim, né, a gente não costuma ver grandes surtos, ela pode ter pequenos surtos, né, ela pode se fazer presente e exige muito cuidado quando ela acontece. De fato, é uma preocupação muito grande, né? Eu estive procurando a vigilância esses dias, Angelita, conversamos bastante sobre isso, porque eu mesmo tenho uma neta que tem 4 anos e tem os gatinhos, né? E a gente já fica, assim, apreensivo, né, em relação a isso, porque tem esse contato, as doenças estão aí, a gente sabe que muitas vezes até é feito biópsia, né? É feito a biópsia para diagnosticar, né, a doença, e isso é uma coisa que nos preocupa realmente, né? Porque as pessoas até descobrirem o que é, na verdade, às vezes ficam bastante apreensivas, né? Mas eu vou passar para a Renata, assim, porque a Renata tem algumas questões também no diálogo com as protetoras, né? Que nos trouxeram em relação a essas questões, então vou passar para a Renata poder se manifestar também. Então, essa questão da gente tratar o animal, as relações entre o animal, a interação do animal com o ser humano, ela está muito ligada à teoria da saúde única, né? Que é uma coisa que a gente está vendo aos poucos, que está aparecendo, e é relativamente nova, mas ela faz muito sentido no momento que a gente sabe que é indissociável os animais com o convívio do ser humano e o meio ambiente. Então, cuidar, ter essa visão mais holística, né, de uma situação, eu acho muito importante, porque quando as pessoas nos pedem ajuda, elas também estão, né, precisando de uma orientação para a saúde delas também. E sempre elas vêm através do animal, mas a gente vê ali um contexto social, a gente vê vulnerabilidades, muitas vezes potencializada pela pobreza, né? Então as pessoas não conseguem levar o animal ao atendimento, a gente precisa fornecer essa possibilidade, com muita dificuldade que as protetoras hoje têm, né? Mas com algumas parcerias a gente consegue evoluir nesse ponto. Mas as pessoas ficam muito descobertas dessas informações, por isso que eu acho que não é só rede social, né? A gente tem que furar essa bolha
porque acaba a gente falando sempre para as mesmas pessoas e não é todo mundo que se interessa por esse assunto. Naquela questão da cultura de memória, as pessoas acham que o animal doente se cura sozinho. Tem um mito que o gato ele é muito resistente, que ele vai conseguir se regenerar muitas vezes, mas não é o caso da esporotricose, né? Aí o Dr. Murilo falou que não é uma epidemia, mas ela cresce de forma exponencial, né? Em menos de 3 anos, o Amazonas deu um surto completo, né? Minas Gerais hoje já tem até mesmo recolhimento desses cadáveres, né? Das carcaças, né? Desses animais, para que não haja mais proliferação do fungo. Então, assim, essas preocupações que outros municípios já têm, nos leva a questionar por que o nosso município ainda não faz um trabalho em conjunto, né? Temos veterinários públicos, nós temos também os agentes da saúde, os agentes, né, da vigilância. Por que a gente não unificou essa atenção, né, para poder direcionar a população? Porque esses agentes é que vão ter contato com essas famílias. Nós vamos através de uma denúncia, né, ou de algum pedido de ajuda, mas a gente não vai de casa em casa levar essa informação. A gente não consegue fazer isso até porque a gente não tem o respaldo, né? A gente teria que ter uma cobertura do próprio poder público para levar isso. E que nem eu falei, sair dessa limitação que nós estamos hoje, porque a gente acaba sempre falando para as mesmas pessoas, né? E não é do interesse que as pessoas vão procurar essa informação. Então, acho que além das unidades de saúde, a gente tem que falar também nas escolas, a gente tem que falar em eventos, né? E principalmente capacitar os agentes para que eles levem essa informação e digam, aqui além, né, do fator humano, os animais estão incluídos, né, para ser analisados e encaminhados. Por exemplo, pessoas que não têm condições de ter uma caixa de transporte, não têm o transporte, o carro, né, para levar lá no parque de rodeio, que é uma distância, né, considerável. Então, assim, a gente acaba até oferecendo ajuda muitas vezes, mas isso também coloca em risco a nossa saúde, né, porque a gente, agora com essas informações, nós protetoras vamos ter ali um cuidado na hora de manipular aquele animal. Mas as pessoas não vão conseguir fazer isso. Muitas vezes pega à força o animal, né? Então a gente não quer que as pessoas se contaminem. Então eu acho que através do serviço público a gente pode fazer um trabalho muito mais completo, né? Com base na saúde única mesmo, né? Porque a gente não pode mais desassociar. As pessoas acham que os setores são separados, inclusive a questão da fauna, né? Os animais em si. Tem a Secretaria do Meio Ambiente. O que a Secretaria do Meio Ambiente pode contribuir nesse processo? Né? A Vigilância e Saúde já faz a sua parte. A Coordenadoria Animal está vinculada à agricultura, então eu acho que não é o formato ideal ainda. A gente poderia ter uma Secretaria de Bem-Estar Animal, né? Um dia, quem sabe, né, vereadora? Mas a Secretaria do Meio Ambiente, ela tem a Secretaria de Saúde, o próprio arcabouço legal do SUS contempla o manejo dos animais, o recolhimento, análises laboratoriais, tudo pode ser extraído também do SUS. A gente não está falando aqui em criar a roda, né? É só utilizar as ferramentas que a gente já tem. E aí, nessa forma unificada, né, transversal, multidisciplinar, a gente consegue sim combater qualquer tipo de problema. O principal objetivo é mitigar o impacto, né, do surto e também fazer com que as pessoas tenham responsabilidade, porque ninguém, nem as protetoras e nem a prefeitura quer assumir essa responsabilidade, né, quer ficar recolhendo animal, até porque a gente não tem espaço para isso, não tem condições para isso. Então, se as pessoas conseguirem desenvolver essa consciência, elas vão ter mais responsabilidade e vamos ter ali o primeiro filtro, né, primeira barreira para que esses surtos e novos surtos surjam, né? Porque, por exemplo, o mosquito, a gente fala muito da dengue, né? A gente tem muitas campanhas da dengue, mas o mosquito também pode, né, afetar os animais. A dengue afeta os nossos cães, né? Já tem um estudo para isso, mas também a gente pode falar de a leishmaniose, que também vem através do mosquito, né? Então a gente tem uma série de coisas, de informações que dá para fazer essas ligações, né? Fazer esse link aí com outras doenças também, já como prevenção, porque eu acho que a prevenção é o melhor remédio. E às vezes é zero custo, né? É só a gente já utilizar as ferramentas disponíveis. Então, doutor Murilo, eu, assim, com base no que a Renata nos traz, assim, de preocupação, eu fico pensando, né? Se as protetoras que têm esse cuidado já encontram dificuldades, né? Eu fico pensando, assim, nas pessoas
nas famílias que são distantes aqui do poder público ou da própria Secretaria de Agricultura, onde está o CODEA, né? E a importância desse trabalho intersetorial, né? Envolvendo a educação, a saúde, né? O meio ambiente. Então, secretarias que, de fato, elas têm um papel a cumprir e que, sem dúvida, precisam levar as informações, né? Então, eu lhe perguntaria assim se há essa preocupação, esse envolvimento de outras áreas, né? Como é que é feito esse trabalho dentro da vigilância, em termos de informar que tem um problema, de diagnosticar o problema, né? E de encaminhar quando acontece, né? Porque as pessoas, primeiramente, elas se dirigem à sua unidade de saúde. A Renata até comentou das agentes de saúde, que são a porta de entrada, onde tem esse conhecimento das famílias, né? De problemas dentro da família de saúde. Então, é orientado aos agentes de saúde, tem alguma formação? Como é que funciona isso lá, né, na secretaria, na vigilância especialmente? Então, nas reuniões que a gente costuma ter com os outros médicos, né, quando eu falo, sempre abordo a questão da esporotricose, a questão que a gente tem tido mais casos aqui no município. A gente envia material, tem até fotos, tanto das lesões nos animais quanto das lesões humanas, para ajudar, né, os responsáveis a reconhecer a doença para poder nos encaminhar. E, de fato, né, praticamente todos os casos, ou a maioria dos casos que eu estou tratando agora de esporotricose, foram encaminhados via posto de saúde, que foram reconhecidos, eles entram em contato conosco, eles são atendidos lá no SAI, né, e é feito o atendimento, o diagnóstico por lá. A gente tem algumas coisas, né, ao nosso favor para a parte de diagnóstico e tratamento e algumas dificuldades. Ao nosso favor, a gente tem que todo o diagnóstico ele consegue ser feito via SUS. Né? Por mais que a gente não tenha os recursos aqui no município para fazer algumas culturas de fungos, alguns métodos mais aprimorados, a gente tem conseguido fazer aqui as biópsias e enviar o material para o laboratório central do estado, e lá é feita a cultura de fungos que acaba identificando o Sporotrix e confirma que se trata mesmo da infecção do fungo, né? E com isso a gente também consegue solicitar o tratamento, que é um tratamento bem longo, né? Um tratamento que pode chegar a mais de 6 meses com itraconazol, e é um tratamento que a gente consegue solicitar via SUS e é gratuito para as pessoas, né? Isso é uma vantagem que a gente tem, porque é um medicamento que vai ser usado por muito tempo, é um medicamento que não é muito barato, então o fato da gente conseguir fazer o diagnóstico e o tratamento via SUS é algo que a gente tem ao nosso favor. Mas a gente tem algumas dificuldades, que é especialmente em relação à questão animal, que não são só nossas, né? Uma dificuldade de todos os municípios do estado. Uma vez que o itraconazol, embora ele seja, e outros tratamentos, embora eles sejam fornecidos para os seres humanos, eles não são fornecidos ainda pelo estado, né? Nem para cá, nem para nenhum outro município. É uma coisa que que os outros municípios batalham ainda, mas realmente ainda não é fornecido pelo SUS, infelizmente. Porque daí a gente acaba tendo sim essa dificuldade em controlar o vetor animal, né? Só para também não perder a questão do que perguntou sobre aqui específica do município, né? A gente também tem enviado material assim para alertar que existe a doença, né? Que ela está aqui no nosso meio, com essas imagens que eu falei, e os contatos, né, da vigilância e do SAI, para a gente poder, para que as pessoas possam nos procurar, né, e para a gente poder fazer esse diagnóstico. A gente não consegue tratar ou estabelecer o tratamento sem confirmar que tem a doença. Por mais que a gente às vezes inicie o tratamento, a gente procura sempre confirmar que se trata mesmo da doença, até para poder ir atrás do vetor, do animal que acabou transmitindo, né? É uma doença que é muito difícil hoje a gente ver a própria pessoa se contaminar no ambiente. Normalmente, quando a gente tem uma suspeita de esporotricose, a gente vai atrás e consegue achar o animal que transmitiu. Embora, na maioria das vezes, as pessoas mesmo já reconheçam, né, que falam, o meu gatinho estava doente, e não é raro que as pessoas, por conta, já procurem imagens, identifiquem e já chegue falando, eu acho que estou com esporotricose. Não que seja uma doença que seja não muito conhecida, né, infelizmente, mas as lesões do gato são muito típicas, né? Uma vez que o gato adoece, as lesões acabam chamando muita atenção, porque podem ser muito agressivas, muito destrutivas. A pessoa vai procurar e acaba
vendo que é muito parecido com as fotos da esporotricose que tem na internet. Então não é raro, né, que a própria pessoa que está com esporotricose já identifique que o seu gato está e procure ajuda. Mas isso aí, de novo, né, depende de informação da pessoa, tanto ter o recurso para procurar por si própria, né, quanto ter informação de que isso pode ser uma doença, não foi só um gatinho que brigou, para ir atrás. Então, quanto mais a gente conseguir realmente divulgar informação sobre a doença, né, conscientizar a população sobre a doença, é uma coisa que ajuda muito, né? Então, sim, eu concordo que tem que ter muita fala sobre isso, muita divulgação em material sobre isso, né, com as imagens para as pessoas reconhecerem e os contatos, né, de quem que elas podem procurar para poder ser feito o diagnóstico e acompanhamento, né? Importante diagnosticar para fazer o tratamento, buscar ajuda nesse sentido, né? Então, a Renata, tenho mais algumas considerações, né, Renata, que foram também preocupações trazidas, né? Então, gostaria também de, mais uma vez, te passar a palavra para... O que o Dr. Murilo falou, né, acho que deixa bem claro, né, que a gente precisa, sim, de um trabalho muito mais dedicado, né? A gente precisa trabalhar isso de uma forma constante como parte do nosso dia a dia, né? Porque a gente às vezes esquece de ressaltar alguns detalhes, porque as pessoas acham que, por exemplo, faz um diagnóstico, tem casos também que chega a ir no veterinário, mas o veterinário, aí o gatinho lá de pelagem branca, aí foi diagnosticado com carcinoma de células escamosas e era esporotricose. A pessoa e aí mais dois familiares foram contaminados porque o diagnóstico foi errado. Então, assim, mesmo com a informação acessível na palma da mão, eu acredito que sim, para uma grande parcela ali que tem ali né, que tem esse acesso à internet, consiga, mas pelo interesse próprio das pessoas isso não acontece. Muitas vezes o diagnóstico do veterinário também é passível de dar errado. Então, a gente precisa ter essa continuidade no tratamento, né, na atenção da família, porque mesmo que o gato tenha recebido atendimento veterinário, daqui a um tempo é diagnosticado a esporotricose, já num estado mais avançado, pelo diagnóstico errado. E aí as pessoas já se contaminaram. Então, assim, é importante, sim, a informação, mas ela tem que ser levada de uma forma muito mais física, né, muito mais humana, assim, de falar com as pessoas, de dar os exemplos e de já observar o ambiente, porque eu acho que as pessoas não são muitas que vão procurar informação, né? Diante ali de uma situação que nem eu falei, culturalmente as pessoas acham que o animal vai se regenerar e por onde a gente anda, como eu faço visita em vários locais e várias casas, praticamente é isso que elas pensam, né? Que só quando o gato realmente, né, estiver bem debilitado, que aí realmente ele vai ser procurado ajuda. E a primeira contato, que nem o Dr. Miro falou, o primeiro contato para a maioria dessas pessoas que estão maior vulnerabilidade são as protetoras. O único telefone que passa de mão em mão, o único telefone que os perfis da gente, né, que são marcados em várias situações, tiro foto do animal, marcam todas as protetoras ali. E são pessoas comuns. Eu sou dona de casa, tem professoras também, tem outras pessoas que estão fazendo suas atividades e tem que desenvolver uma estratégia, um método para chegar naquele animal para evitar que o pior aconteça, né? Tanto para o animal quanto para a família. Então, eu acho que a gente não tem só que contar com que haja uma disposição da comunidade. A gente tem que realmente fortalecer esse trabalho de informação, mas como os agentes de saúde. Mais uma vez, né, a gente fala que os agentes ali estão, as assistentes sociais também precisam ter esse treinamento. E eu acho que está tudo ao alcance da mão. Assim como a informação do esporotricose está ao alcance da mão, se a gente abrir os conselhos federais de medicina veterinária, tem muita informação ali para ser repassada para os agentes. Se a gente falar também de outros conselhos de saúde, também tem toda a informação ali, é só a gente fazer esse compilado, né, e organizar esse treinamento. Eu acho que isso a prefeitura já poderia, né, articular de alguma forma, e outra, dispõe de veterinário e dispõe de médico, né, eu acho que é só juntar e fazer a coisa começar a andar, né. A Renata falando e aqui eu pensando, né, cada vez mais a gente vê desafios, né, doutor Murilo, assim, em relação às doenças, né, que tem
desde a pandemia, que a gente jamais pensava em passar por isso, né? Hoje o problema da dengue e outros tantos problemas que a gente às vezes só se dá conta quando aumenta os casos, né? Isso realmente faz com que a gente possa se inteirar cada vez mais das situações, né, que surgem. E o senhor sempre trazendo as informações, a gente acompanha os vídeos, né, a sua manifestação, as participações aqui na Câmara também, auxiliando nesse processo de informação. Mas, de fato, são coisas que vão surgindo assim e vão nos preocupando, né? Eu gostaria aqui, então, de deixar, eu acho que é importante esse registro para as pessoas, né, que suspeitarem assim de que o gato, né, está doente ou está apresentando esses sintomas, que as pessoas procurem a sua unidade de saúde, né, procurem a própria vigilância, porque eu sei que muitas pessoas acabam indo diretamente na vigilância sanitária ou através do intermédio de protetoras das unidades, enfim, mas que não deixe, não espere assim, conforme a situação que a Renata colocou, só vão se dar conta quando o animal já está ali numa fase terminal, né, o problema só se amplia e aumenta, né? Então, deixar esse alerta para as pessoas, assim, ter esse cuidado, porque isso é um problema de saúde, sim, de saúde pública, e a gente tem que intensificar cada vez mais as nossas ações, e por isso o Legislativo também se envolve, né, com essas questões. Claro que nos compete a informação, socializar as preocupações das protetoras, né, da comunidade, mas, sem dúvida, sempre encaminhando, né, as questões que nos chegam até os órgãos competentes, né? Então, eu gostaria, sim, doutor Murilo, que o senhor pudesse fazer essa fala assim, mais para as pessoas que estão nos assistindo, né, para que elas possam se dar conta assim, de que não podemos esperar, né, nós não podemos deixar com que a doença avance cada vez mais, né? Então, acho que fica esse alerta, assim, que acho que é importante, o senhor, enquanto infectologista, né, que se coloca muito bem, de também colocar também manifestar para as pessoas essa preocupação da busca, né, da busca de informação e tratamento, né? Isso. Isso vale para muitas doenças, né, mas vale no caso da esporotricose, que é uma doença que está aqui nesse momento, né, que já está aparecendo, nós já estamos tratando tanto pessoas quanto tem animais em tratamento, então é uma doença que ela já está no nosso meio. A gente tem muitas dificuldades, né, no controle da esporotricose, né, dificuldades de informação, dificuldades financeiras, e a gente tem muito o que melhorar no tratamento e no diagnóstico da esporotricose, especialmente na questão dos animais. Enquanto isso aí ainda está em processo de melhora, que eu acho importante, né, conscientizar quem está nos assistindo, né, que o processo de adoecimento, né, tanto nosso quanto dos animais, não é normal. No sentido que se o animal não estiver bem, estiver com alguma suspeita de parecer doente, estiver com alguma lesão, da gente se interessar por isso, se preocupar isso e procurar ir atrás, né? Nesse momento que a gente ainda está ajeitando os fluxos, né, a gente já tem algumas portas de entrada que podem servir, tanto no nosso serviço, né, no SAI, quanto nos postos de saúde, quanto através da vigilância, quanto através dos protetores, né? Aproveitar essas portas de entradas que a gente tem agora no sistema, né, enquanto as coisas melhoram, para buscar informação, para confirmar se está tudo bem, para tirar a dúvida, para a gente tentar ir controlando o que a gente consegue enquanto as coisas vão melhorando e vão se aprimorando, né? Mas é isso, não ficar inerte quando a gente tem alguma coisa que às vezes a gente vai deixando, ou quando o nosso animal tem alguma coisa, da gente se interessar e ir atrás, né, porque pode ser alguma coisa que a gente vai conseguir tratar muito mais fácil numa fase inicial e às vezes muito mais difícil numa fase mais tardia, né? Então, se interessar, ir atrás, se informar, espalhar informação sobre a doença, né? Nós somos multiplicadores de informação, né? É importante que isso chegue. E aí, assim, quando a gente fala desse trabalho intersetorial, a educação é importante, o professor abordar, né? E as escolas abordam, ter a presença do CODER nas escolas, né? Nas unidades. Isso é importante, acho que é um trabalho de todos nós, a responsabilidade de todos nós, né? Em relação à prevenção, ao cuidado, enfim. A Renata trouxe assim uma questão da nota técnica, né, que ela quer fazer essa fala, acho que é importante, porque a gente tem instrumentos legais, né,
que normatizam algumas questões relacionadas à saúde e às doenças, especialmente, né? Então, vou passar para ti poder fazer essa abordagem da nota. Tá. Então, assim, com as curiosidades, né, que foram me surgindo, e a gente vai pesquisando, e a gente vai trazendo alguns nomes, né, da área da saúde que já trabalha na questão da zoonose, alguns avanços muito importantes acontecem, principalmente em Minas Gerais, que né, que é um estado mais próximo da gente, e lá tem um serviço de que é disponibilizado os medicamentos do SUS para os animais. Existe, já conseguem fazer esse fornecimento do tratamento. E o itraconazol, ele é disponibilizado através do SUS também para os animais. Eles conseguem fazer isso lá em Belo Horizonte. Aí tem a conclusão, a nota técnica, né, a nota técnica número 60 de 2023, é um relatório mais completo, depois da guia de vigilância, focado no animal, é um relatório bem completo, e ele é muito bom porque ele tem até foto ilustrativa para a gente poder se guiar aqui, e está em acesso para as pessoas também. Eu acho muito importante ter disponível isso, tem fluxograma e tudo, e o que eu quero ressaltar aqui é a conclusão, né? A conclusão desse relatório eu achei muito interessante, porque em poucas palavras, né, ele fala: esporotricose é uma doença zoonótica emergente em franca expansão, foi o que a gente falou aqui, atinge uma ampla distribuição do território brasileiro, tornando-se um grave problema da saúde pública. Então, não é questão de achar importante ou não achar, ou gostar de animais ou não gostar de animais. A gente está falando realmente de uma grave problema de saúde pública, né? E os dados da literatura demonstram que esse aumento exponencial da doença, que está relacionado também ao crescimento populacional, né? Porque hoje a gente não tem controle populacional, não tem castração, não tem microchipagem, a gente não consegue fazer nenhum mapeamento em relação aos nossos animais, né? Evidenciando a necessidade de intervenções por meio do desenvolvimento de políticas públicas. Então, ali já fala, né, que a gente, além da informação, política pública efetiva, que alcance, né, as necessidades, né, vitais das pessoas, né? E com isso fica clara a importância da estruturação da vigilância coordenada e universal da doença em animais. Então está aqui, né, a Vigilância em Saúde falando que a gente tem que ter essa coordenação também em relação aos animais, com um especial foco na proposição de ações conjuntas envolvendo serviços de zoonose, saúde humana e meio ambiente. Aqui, de novo, o conceito da saúde única, né? Então, esse relatório que é bem interessante, eu acho que quando eu li, eu vi que eu não precisava nem pesquisar muito, ele já é bem completo. Então, eu acho que realmente a gente tem que fazer essa abordagem mais completa, trazer as outras secretarias. Foi um dos nossos pedidos na reunião da Frente Parlamentar, que os secretários viessem e tentassem, né, a desenvolver essas questões com a gente, porque não é uma novidade, é uma coisa muito possível de se fazer. A maioria delas é zero custo, é a questão de levar informação mesmo como prevenção. Mas agora, já que está instalado, né, a esporotricose, e ela tem se tornado muito onerosa também para a proteção animal, a gente não consegue levar atendimento para essas pessoas, né, que pedem. A gente precisa também que a coordenadoria se posicione hoje, talvez, né, que seja resposta dessa conversa, que a coordenadoria levante, né, essa questão lá dentro da coordenadoria, que facilite o transporte desses animais ou que facilite o deslocamento do médico veterinário, porque as pessoas estão se automedicando, estão se automedicando os animais. Tem pessoas também, né? Então, assim, tem muita coisa que vai trazer um impacto muito maior se a gente não começar agora, né? Fazer essa relação de todos esses setores e principalmente trazendo a proteção animal no centro dessa discussão, porque nós somos o termômetro, né? A gente vai dizer realmente aonde que está doendo mais na nossa comunidade. As pessoas estão demonstrando mais afeição aos seus animais, mas elas não têm o acesso à educação, o que é uma guarda responsável, né? Quando a gente fala no tratamento do gato, precisa ter o isolamento. O gato, porque é cultural deixar o gato dar a saidinha, mas ele precisa de isolamento. Como que a gente vai dizer para essas pessoas isso? Então, a proteção está aí para ajudar nesse sentido também, da gente trazer esse exemplo de como cuidar. A gente pode dar os exemplos de como cuidar, mas eu acho que a informação oficial, esclarecida, respaldada pela saúde mesmo e pelo meio ambiente, tem que vir do poder público, né? A gente não pode esperar que alguma coisa aconteça de forma milagrosa, né? Eu acho que
seria basicamente isso, né? Então seria trazer as questões para a coordenadoria animal e trazer mais as protetoras para dar esse norte, né? Porque a gente sabe mais ou menos, hoje como a gente não tem a notificação, a gente não consegue estabelecer aonde que vai iniciar essas ações, aonde que está acontecendo mais. Eu acho que em todas as nossas regiões aqui de vilas, né, de bairros, todos já têm algum caso, né, que já foi, se não foi notificado, foi comentado, né, que já está aparecendo em todos esses locais, né, encharqueadas. Acho que só para explicar, que é uma coisa importante que trouxe, né, que a esporotricose não é uma doença que hoje é de notificação compulsória, né, que são aquelas doenças que a gente é obrigado a dizer que tem, fazer aquela ficha de notificação. Mas a gente é muito estimulado a fazer essa notificação, né? Eu faço sempre, os meus colegas fazem sempre, né? Os outros infectologistas, justamente porque a gente quer chamar atenção a esse problema, né? No sentido que mesmo que não seja obrigatório, a gente está sempre notificando para dizer que tem, para as autoridades terem o tamanho, terem a dimensão do tamanho do problema. Então, a gente sempre notifica, mesmo que não seja compulsória, realmente para chamar atenção a esse problema, né? É uma coisa que a gente sempre segue fazendo. Perfeito. Eu fiquei aqui observando a fala de vocês e a gente conclui assim que todo problema de saúde, quando diagnosticado e não transformado em política pública, né, para o enfrentamento dos problemas, ele acaba impactando na vida das pessoas, né, da nossa comunidade, das pessoas de forma geral. Então, aí mostra-se realmente a necessidade assim, de um trabalho bem conjunto, onde todos se envolvam, onde todos possam, né, fazer a sua parte do cuidado, da prevenção, e não deixarmos chegar ao extremos, às vezes, porque muitas vezes as pessoas vão protelando, né, a procura, o cuidado, e acaba surgindo um problema muito sério de saúde mesmo, né? As notificações, né, compulsórias, na parte do Conselho Regional de Medicina Veterinária, no dia 15 de setembro, tem aqui a nota de que eles falam que sim, que da parte dos veterinários, né, tanto de serviço público quanto os clínicos particulares, eles têm que haver a notificação dos casos, né, tanto de confirmados como os de suspeita, né. E ali tem o ofício e tal para eles se guiarem. Então, existe já desde setembro do ano passado essa obrigatoriedade da parte dos médicos veterinários, né? E isso também até, por exemplo, se não tem a notificação, a dispensação desses medicamentos já dá ali mais ou menos um grau de quantos casos estão aparecendo, né? Então, eu acho que vale mais dizer que é da gente se debruçar sobre o problema, usar das informações que estão ali disponíveis, usar dos mecanismos que já existem no SUS para trazer, né, e poder também contemplar os animais, porque, como eu falei, são indissociáveis, né? A gente tanto em casa quanto na rua a gente convive com eles e cada vez mais, e a gente tem vários enfrentamentos, né? Porque as pessoas acham que a causa animal se resume em resgate, a causa animal não se resume em resgate, hipótese alguma, até porque antes daquele animal ser abandonado tem toda uma questão que a gente deve trabalhar, que é a posse responsável, né, que é a falta de punibilidade, falta de fiscalização do poder público, do controle populacional, isso tudo está incluído nessa primeira parte de que a gente não conversa. E depois dos resgates, a gente também deveria falar, porque quem faz o resgate, o tratamento e ressocialização desse animal nas famílias são as protetoras, né? Então, assim, se recolher resolvesse, somando todas as protetoras, a ONG que existe na região, nós teríamos resolvido. Então, a gente sabe que o problema está muito além do resgate, a gente tem que chegar na causa, que são as pessoas, né? E trazer para elas a responsabilidade de que elas precisam ter o controle desses animais dentro do pátio, aquela questão toda, e de não pegar além do que pode, do que pode fornecer para esses animais, tem que ter um limite. Só que o limite só vai ser estabelecido através de um grande programa de controle populacional, efetivo, permanente, que seja amplo no município, que seja contínuo, independente de gestor, né? Continuar aplicando o serviço, levando o serviço para a população, começando ali com quem está a baixa renda, as protetoras, né, que vão tirar esses animais da rua, mas futuramente eu acredito que todo mundo tem esse serviço, porque como é
é um serviço com o nosso dinheiro público. Acho que todo mundo tem o direito de levar o seu animal para ser castrado, né? Então, além disso, a castração, eu acho que o apoio dos médicos veterinários na saúde continuada das famílias é muito importante, já para evitar esses surtos, contaminações e outras doenças, né? Que a gente hoje falou da esporotricose, mas só de zoonose são mais de 200, né? Então, a gente pode falar do cachorro, a gente pode falar das aves, a gente pode falar dos roedores. Exatamente, temos muitas coisas, né, para ser dita em relação à zoonose. Eu gostaria, então, de passar para o Dr. Murilo fazer as considerações finais, né? Dizer que, com certeza, vai surgir dúvidas das pessoas que vão assistir o vídeo, mas podem comentar, porque a gente pode encaminhar, né? Buscar informação sobre dúvidas que as pessoas da comunidade podem ter em relação a este assunto, né? Então, gostaria das suas considerações finais, doutor Murilo, para a gente poder deixar, então, um recado para a nossa comunidade, né, em relação a essas preocupações que nós temos também. Isso, eu acho muito importante que a gente possa falar de doenças que a gente pode tanto prevenir quanto identificar no momento mais precoce, que vai ter um tratamento mais breve, mais efetivo. Então, a gente aproveitar toda a oportunidade que a gente tiver para conscientizar as pessoas, né, da existência e da importância dessas doenças, que isso aí tem um impacto muito positivo. Sobre a esporotricose, a gente fica à disposição, tanto a pessoal da vigilância quanto a minha equipe no SAI, para tanto tirar dúvidas, né, nos procurar para tirar dúvidas, assim, se tem alguma lesão, se tem alguma suspeita, se tem alguma dúvida sobre a doença. A gente fica sempre aberto, né, para o contato, para conseguir responder essas dúvidas, dar a orientação que a gente puder. Então, não deixa de nos procurar, né, para ver se a gente não consegue ajudar e realmente identificar algum problema, alguma coisa, né, que a gente possa agir e ter um desfecho muito melhor do que se fosse deixando, né. Então, isso, acho que eu queria agradecer a oportunidade por estar podendo conversar sobre isso, né, e reforçar isso. A gente fica à disposição, né, para que a gente puder ajudar nessa questão, né. Muito obrigada, doutor Murilo. Passo para as considerações finais da Renata, então, protetora da causa animal, né? Então, eu vou agradecer primeiramente a Paula, porque desde o primeiro dia que eu procurei o gabinete da Paula, ela foi muito parceira, ela entendeu a necessidade da nossa pauta, né? Não tive sucesso com outros colegas, mas aí depois depois criamos a frente parlamentar, ali já estabelecemos algumas metas, né? Fico, né, esperando que a gente consiga as nossas próximas reuniões para a gente debater esse assunto de uma forma mais efetiva, né, de construção, né, de algumas novas leis, de algumas novas ações que a gente possa elaborar. Fico aqui meu pedido para que a coordenadoria se articule melhor, se mune de informações para passar para a população, porque eu não consigo. Eu tenho comunicação com a coordenadoria, mas a coordenadoria não tem nada para dar de retorno para a gente. Eu acho que é só questão de sentar, como eu falei, é só questão de sentar e começar a destrinchar o que a gente já tem. E é muita coisa que a gente tem, né, de legislação já vigente, então a gente pode utilizá-las. E agradecer ao Dr. Murilo, que foi excepcional nas explicações, nas palavras dele. Eu acho que deu ali uma seriedade para o nosso assunto, trouxe realmente a necessidade de que as pessoas procurem o atendimento, né, não se automediquem, procurem o atendimento, façam o diagnóstico precoce, melhor, mais rápido possível, e que inclua nesse cenário seu animal, que peça ajuda, independente se vai pedir para o vizinho, se vai pedir para a protetora, mas que não abandone o animal, não descarte o animal nas ruas só porque ele está doente. Existem formas, existem métodos de tratamento, a gente pode formar uma rede de apoio. O importante é procurar ajuda, né? Respeitar a vida, independente de espécie, independente de intensidade de relação. Às vezes não é um animal que tu gosta, nem é um animal que tu tem em casa, mas a gente precisa respeitar e preservar. Isso é um dever de todos, né? E fica aqui, então, a minha contribuição hoje, trazer a proteção animal para os debates, né? E no mais possível a gente poder contribuir também para a construção das novas políticas públicas para o nosso município. E eu, né, como aqui representante da Frente Parlamentar da Causa Animal do Legislativo de Charqueadas, quero agradecer a Renata, que é representante aqui das protetoras, né, convidada das protetoras da Causa Animal, Dr. Murilo, infectologista, que também está sempre disponível. Dizer que realmente, assim, falar sobre a causa animal é muito mais amplo, né?
Hoje nós trazemos aqui a questão das zoonoses, mas teremos sim que tratar de outros aspectos, de outros temas, né, da posse responsável, do trabalho intersetoriais, né, o compromisso de todos nós, como eu já tinha falado antes, dizer que a gente precisa fazer valer as leis municipais que existem, né, porque a legislação ela é importante, mas ela precisa também se transformar em ação, né, e a gente tem aqui no município uma lei que fica instituída no município de Charqueadas no mês de abril, como mês de combate aos maus tratos de animais. E nós estamos justamente no mês de abril podendo falar um pouco sobre essas questões da causa animal, né? Então, fica esse convite para que as pessoas possam externar ali nos comentários deste vídeo, né, os seus questionamentos, as suas considerações, suas preocupações, sugestões de temas que a Frente Parlamentar da Causa Animal possa abordar, né? E, sem dúvida, podem esperar que a gente estará outros momentos com outras pessoas que são protagonistas nesse aspecto da causa animal, para contribuir conosco, né? Porque o que nós queremos, de fato, é que esse olhar para a causa animal ele seja um olhar comprometido e coletivo, né? E, portanto, nós aqui estamos fazendo, de fato, oportunizando estes momentos de diálogo, de reflexão, de informação que são necessários. Quero, então, agradecer à Vigilância Sanitária, a Secretaria Municipal de Saúde, o secretário, né, que nos também intermediou essa possibilidade da Vigilância estar aqui, né, Angelita, a Vigilância participando conosco e trazendo as informações necessárias, né. Então, mais uma vez, o meu agradecimento à Renata, né, e também doutor Murilo. E comente aí no nosso vídeo, né, e interaja com a gente, compartilhe, é importante compartilhar, porque compartilhar informações é auxiliar nesse processo, né? Então, fica esse convite para vocês. Muito obrigada, então, né, e até a próxima atividade que a Frente Parlamentar da Causa Animal vai estar oportunizando. Muito obrigada mesmo.